Olá, eu sou o Luís, estes são os filmes que ficam. São muitos filmes. Drácula 2001, o título original americano. Drácula 2000, Drácula 2000. Quando eles estavam a fazer a tradução, eles pensaram... Drácula 2000, porquê ficarmos por aqui? Por que não sermos mais ambiciosos? Por que não subirmos a parada? Então traduziram para Drácula 2001, uma altura em que dizer 2000 dava um ar de futurista. E este filme, já agora, é um conceito interessante. São uns tipos que vão assaltar, já não me lembro bem, não é bem um museu o que é. E está lá um sarcófago, não é? É onde os vampiros dormem. E descobre-se que o Drácula, na verdade, este tempo todo era o Judas. Ou seja, o Judas permaneceu vivo desde os tempos em que atraiçoou Jesus da Nazaré. E depois foi para a Valáquia, tornou-se presumivelmente no príncipe da Valáquia. Bill O'Brien, dos Monty Python. Uma coisa sobre os Monty Python é que eles eram pessoas altamente formadas, tudo Oxfords e Cambridges e não sei o quê. E este filme, que é sobre um senhor que nasce em Belém, 15 metros ao lado do Jesus da Nazaré, então toda a sua vida confundem com o Messias. Well, weren't they nice? Out of their bloody minds, but still. Look at that! Here, that's mine! Hey, would I be that? Oh! Para além do humor estúpido, também tem muito interesse histórico. Muitos historiadores que estudam os evangelhos e isso tudo numa perspectiva de historicidade e não de se ele era o Messias ou não, defendem que Jesus era um insurgente contra o Império Romano, porque a Judeia estava ocupada e a Galileia estavam ocupadas pelos romanos na altura. Essas profecias era salvar os judeus da ocupação romana. No, I'm just a poor old man. I've no time for lawbreakers. My legs are grey, my ears are gnarled, my eyes are old and bent. Quiet! Silly person. Guards, search the house! E esse filme retrata isso. Mais nenhum filme sobre Cristo, nenhum filme retrata essa parte histórica. Este é o único, este é o mais válido historicamente, digamos assim. Há um filme, um clássico do Wim Wenders. Uma vez uns alemães disseram que se pronunciava Wim Wenders, mas eu acho que eles estavam a gozar comigo. As Asas do Desejo. E os americanos acharam que o filme era bom e então decidiram pegar num elenco de estrelas máximas, Meg Ryan e Nicolas Cage, os melhores atores do mundo. Fizeram este filme, Cidade dos Anjos. Eles acharam que o filme tinha se calhar demasiado subcontexto intelectual, então retiraram e transformaram numa história de amor. Culmina numa cena que eu gosto sempre de relevar. A personagem interpretada pela Meg Ryan tragicamente falece porque está a andar de bicicleta com fones nas alturas, de olhos fechados e de braços abertos numa descida, e aparece um caminhão. E é muito triste. Aqui Schwarzenegger, Arnold, The Governator, a estrela máxima de ação. That's just like my opinion, man. Essa era de filmes de ação, filmes puros de ação, desde o Die Hard, do Stallone, do Dolph Lundgren, do Chuck Norris, montes de clássicos que ainda hoje são tidos como o pináculo do género, não é? Este é o último grande filme de ação. Depois aparece o Dia da Independência e matou o género. E este filme é muito, muito, muito engraçado. Tem muita ação, muito humor. Tem falas Arnold one-liners incríveis como You're fired. You're fired. O último de uma dinastia. Isto
Isto é um filme, não percebo bem como é que não tem tanto ênfase. Acho que devia ter muito mais ênfase, devia ser muito, muito, muito mais lembrado do que é. É do Barry Levinson. Tem o Dustin Hoffman e o Robert De Niro, a música do Mark Knopfler. Uma pessoa hoje em dia pode não se lembrar, mas antigamente, nos anos 90, a política americana era muito conturbada. Havia muitos escândalos, havia guerras, não sei o quê. Hoje pronto, parece impossível, parece mentira, mas no passado era assim. Havia muitas notícias assim estrambólicas vindas da Casa Branca, ao contrário do que acontece hoje em dia. O Manobras da Casa Branca, o original é Wag the Dog, que começa com uma citação que é Why does the dog wag the tail? Because the dog is smarter than the tail. If the tail was smarter than the dog, the tail would wag the dog. Ou seja, o cão é mais esperto do que a cauda e por isso é que é o cão que abana a cauda e não a cauda que abana o cão. O presidente dos Estados Unidos aqui neste filme tem um escândalo sexual. Era uma coisa que acontecia antigamente, era presidentes dos Estados Unidos estarem envolvidos em escândalos sexuais, não é? Para encobrir as notícias sobre isso e desviar as atenções. Criou uma guerra. Eu sei que isto parece mesmo um lunático. You'd have to have a war. You're kidding. You're not kidding. No filme eles criam mesmo a guerra, nem sequer existe a guerra, eles forjam tudo digitalmente, isso tudo. Put the village behind her. Give me some flames. E isto aqui sai um mês depois do escândalo do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, quando despoleta, eles bombardeiam o Iraque, bombardeiam o Sudão, Somália. Eu lembro que era um país. Parece muito estranho. A coincidência disto sair é um caso de arte imita a vida muito, muito, muito específico e gigante. Acho que este filme é dos filmes mais importantes em termos de sátira política. Well, it's producing. That's what it is. No, it's really great. Oh. Este filme ganhou a Palma de Ouro em 95, o Underground, do Emir Kusturica, que já me disseram que se pronuncia Kusturica, esdrúxula e tse em vez do c. Uma brilhante sátira política, mais histórica, que fala basicamente tudo o que precisamos de saber o que é que foi a Jugoslávia no século XX. Isto começa com a invasão dos nazis e depois a separação, a Jugoslávia separou-se tipo, em Croácia e Bósnias e essas coisas. É uma comédia à Kusturica, ou seja, cheia de ação. Uns tipos que vão para debaixo, para um underground, não é? Para um bunker a fugir da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ficam lá a Guerra Fria toda, que o outro diz, não, ainda está a ver a guerra, ainda precisam de ir aí. Então eles ficam ali tipo décadas. É um filme que começa como mais filmes deviam começar, que é num zoo. É o único filme que eu conheço que te dá a perspectiva dos animais do zoo, de como é a tua cidade ser bombardeada. Outra coisa de registro é a banda sonora. Muito provavelmente conhecerão várias do Goran Bregovic, músicas ciganas eslavas do... Minha mãe diz-me que eu, quando tinha 4, 5 anos, via todos os dias a Bela Adormecida. A chegar ao fim, ia lá ao VCR, metia a cassete para trás. Eu agora tenho filhas, que são elas que veem o Bela Adormecida. Não tenho VCR, mas dão a aplicação e metem. Eles já nascem ensinados. Sou um homem velho, não é? Eu olho para isto com a moralidade dos dias de hoje. Ela é prometida a outro senhor, a outro príncipe, que é assim que os príncipes e as princesas funcionam, é de género, olha, vais-te casar com um tipo com o Duque de Luxemburgo para fortalecer as minhas relações com a Aquitânia. E só restava à princesa
rezar para que o homem fosse homossexual e se tivesse sorte. Why, Philip, you're joking. Isn't he? Oh, you can't do this to me. Give up the throne, the kingdom, for some nobody? Why, Harry, I won't have it. You're a prince, and you're going to marry a princess. Now, Father, you're living in the past. This is the 14th century. Nowadays, I'm still the king, and I command you to come to your senses. É magistral em termos técnicos, a animação, os desenhos, é tudo magistral. Mesmo a música do Tchaikovsky. Ela encontra o príncipe sem saberem quem são no pinhal e apaixonam-se. Porque é que se apaixonam? Porque ela é boa da boa e ele é todo bom. É só isso, não tem. E isso é recorrente nos filmes da Disney. Logo ali a começar na Branca de Neve, ela cantava e havia um príncipe que ia lá, esta gaja é mesmo boa, tá? Entendo que digam que são outros dias, mas se eu tivesse na sala dos argumentistas na altura, eu se calhar levantaria uma objeção. Ele está no mato, a passear, todo contente, e de repente vê um caixão, não é? Com uma gaja boa lá dentro, e ele, esta gaja é mesmo boa. Dá linguada e ela ressuscita, e é um final feliz, não é? A Disney está toda cheia disso. Exceto um filme que também está aqui, que também é da mesma altura desta, a Disney tem fases, que este para mim é o filme mais irrepreensível de todos. É o filme perfeito da Disney. Se calhar tecnicamente este é o melhor, mas este é o perfeito, com grandes jazzadas e tudo. O Luís Prima, que faz o King Louie, que é aquele que canta aquela música. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you. We believe in you. Eles queriam pôr o Louis Armstrong, só que acho que é o próprio Walt que achou que um símio ser interpretado por um senhor negro, se calhar não é assim muito. Portanto, já existia cancel culture na altura. Então optaram pelo Luís Prima, que não é asiático, mas acho que os orangotangos são asiáticos. Pelos vistos já não havia tanto problema. E sei o que alguns de vocês estarão a pensar. E o Rei Leão? O Rei Leão não é mais irrepreensível que esse? Não, o Rei Leão, tipo, chegas tens uma criança, não é? Que é o Simba, que ele no início é uma criança, ele... Ok, acabaram de assassinar o meu pai, não é? Acabaram de tirar tudo. Eu supostamente ia ser rei. E isso fica evidenciado na cena anterior em que ele está a cantar aquela música... mal posso esperar por ser rei, que é basicamente fogo, meu pai nunca mais morre, sou exilado, tenho de sair do meu país, tenho de perder tudo o que tinha, não sei o quê. Chega, está lá um javali, um suricata, e começa, depois desse trauma todo, o que é que eles começam a cantar? O Hakuna Matata, que é basicamente que se foda. É diferente ser-se adulto e ser-se criança e ver estes filmes. E pronto, foram estes os filmes que eu selecionei daqui desta grande estante. Obrigado, espero que não discordem muito do que eu disse, e bring back DVD.